Aí! Sabe lá, pessoal? Estamos começando depois das 8, né? Eu achei que, como eu já fiz a primeira, que ia ser automático. Eu ia chegar assim e já, nossa, tá tudo certo, já sei conectar. Tenho já um coro aqui nesse computador, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Tô vendo um pessoalzinho andando hoje aqui e é legal. Solange, ah, Lídia, opa, legal. Ah, uma coisa que eu não fiz da outra vez é dizer, nós temos hoje, no Pato Sem Medo, um canal no YouTube. Eu nunca pedi ninguém para se inscrever. Então, um dever de casa, de saída. Nesse primeiro momento, vá lá, se inscreva nesse canal do YouTube. Tem até um sininho lá para receber material, enfim. Vamos fazer desse espaço um espaço que contribua e compartilhe aí algumas coisas, alguns conhecimentos e tal. Tá bom? Bom, hoje o combinado é que nós falaríamos um pouco sobre a questão de parto humanizado, né? Eu vou fazer essa fala, fazer essa apresentação em cima do que eu ouço, principalmente em termos do consultório, né? De como as pessoas encaram ou do que entende como sendo parto humanizado. Ou quando alguém fala a palavra parto humanizado, subiu um monte de coraçãozinho ali, que coisa linda, hein? Gostei, né? De quando ouve a palavra parto humanizado, o que é que isso remete, né? Qual é a dificuldade que as pessoas têm ou que as pessoas enfrentam quando simplesmente está grávida e sinaliza que está pensando num parto normal, e pior ainda, quando ela diz que ela está pensando, ela está procurando uma assistência humanizada. Bem, essa palavra tem que se desmistificar, né? Que esse humanizado, quem ouve de maneira geral, o que é que pensa? Pensa num parto alternativo. De cara já fala, alternativo, acho que é bicho grilo, já imagina que é um parto domiciliar, né? Talvez embaixo da árvore lá, não é? Tomando alguma coisa, e depois que esse neném nascer, provavelmente vai comer a placenta em pedacinhos com sal, porque isso é coisa de bicho grilo. Esse é uma das coisas que eu gostaria de, num dado momento da minha prática obstétrica, conseguir desmontar. E entendendo o quê? Que esta palavra, expressão, assistência humanizada, parto humanizado, ela veio para fazer um contraponto à experiência de parto que a maioria das pessoas tinha até aquele momento dessa palavra. Por quê? O parto era tido sempre como uma situação que a pessoa internava. Lá vai soro, ocitocina, deitada, jejum, né? Às vezes alguém falando para ficar quietinha, para não se movimentar, para não gemer, para isso. Né? E na hora de nascer, um ambiente, geralmente uma sala fria, né? Gelada, porque centros cirúrgicos são, de maneira geral, são geladas, né? Muito provavelmente essa pessoa seria submetida a uma episiotomia, que é aquele corte, talvez alguém faça algum estímulo com o braço, apoiando, que é a manobra para o nascimento e tal. Ou seja, era um parto onde quem passava por essa experiência, ô Marili, boa, a cena também daqui, Alex, enfim, quem passava por essa experiência não queria de novo, não é? Quem passar pela experiência de um parto normal, e alguém perguntasse depois, e aí, como foi? Foi normal? A senhora teria de novo? Muito provavelmente a resposta é Deus me livre.
Não quero mais nem pensar nesse tipo de experiência, nesse tipo de parto. Ou seja, o que se dizia como um parto normal, na verdade, na melhor das hipóteses, era um parto via vaginal, passou pela vagina, mas de normalidade isso tinha sido muito pouco, né? Então, nossa abordagem, nós chamamos isso de parto medonho, né? Aquele parto que quem passou não quer mais olhar para trás de jeito nenhum. Quer dizer, ela quer fugir. E, se tiver a possibilidade de escolher outra maneira de nascer, provavelmente essa pessoa escolheria uma outra maneira e seria compreensível, né? Então, o que é o parto normal, ou o parto depois que ficou muito dito como parto humanizado? É pensar numa assistência, num modelo de assistência, onde importa a experiência que a mulher vai estar tendo. Importa saber como está sendo para a mulher essa experiência. Importa saber o que é que você gostaria que acontecesse com a chegada do seu filho. Então, na medida em que desenhou-se um novo modelo ou a necessidade de uma outra maneira, uma maneira onde haveria mais respeito pela experiência da mulher, e os procedimentos que essa pessoa fosse solicitada fosse baseado em medicina, com medicina baseada em evidências, quer dizer, não era um achismo daqui ou dali, só na experiência de alguém que simplesmente opera todo mundo, imagina que está propiciando a melhor maneira, já que opera todo mundo, e sempre na leitura dessa pessoa deu certo. Então, pensar numa questão do que é o parto humanizado, ele tem que ser pensado, pelo menos, como o que é um parto respeitoso, né? Já que, teoricamente, esse termo humanizado não deveria ser diferencial nenhum, porque no relacionamento entre as pessoas, quer dizer, e é um relacionamento humano, deveria ser comum em qualquer ambiente. Não precisa a mulher estar grávida para ter um tratamento respeitoso, não precisa estar em vias de parir. Quer dizer, o zelador do prédio também merece ter um tratamento humanizado, né? Esse diferencial de humanizado como maneira de ter um parto, digamos, melhor para a mulher, para quem está passando por isso pelo bebê, é que deu origem, digamos, a esta expressão parto humanizado, e é uma expressão para muitas pessoas, inclusive desgastada, né? Há pessoas que ouvem essa expressão e falam, não quero nem saber disso. Humanizado é coisa de extremistas, é coisa de quem quer um parto via normal de qualquer jeito, né? E não é verdade. Quando você pensa, estando grávida, procurando uma assistência, né? É importante que nesse pré-natal você consiga integrar, digamos, esses personagens que estão envolvidos com esse período, que o marido possa participar efetivamente, ativamente desta fase, e não simplesmente como aspas, um colaborador que aparece de vez em quando para fazer uma graça ao mimo. Não, a gente precisa integrar esse marido nessa experiência da gestação, depois numa atuação também na questão do parto, no sentido de dar apoio efetivo, participação, fato, e não simplesmente vai aparecer e fazer uma coisinha, porque estou dando um apoio, e falar, tá bom, eu deixo ela parir. Né? Isso não é participar. Alguns aspectos na questão da humanização que são importantes, por exemplo, a mulher mal engravidou e já está pensando em marcar uma cesárea, quer dizer, nós temos que perguntar por que é que essa mulher já quer uma cesárea, né? Por quê? A gente fazer essa pergunta e prestar atenção, obviamente, no que ela responde. Muitas pessoas fogem da experiência do parto, por exemplo, pela questão do medo da dor. Esse é um dos ingredientes
é importante para ela falar, não, vamos para a cesárea logo, acho que, por quê? Porque tem medo da dor. Gente, a dor não se resolve com uma cirurgia. É importante que as pessoas saibam que pode ter uma assistência humanizada e no trabalho de parto, caso haja manifestação, opa, gostei, coração, coração, né? Caso haja manifestação da mulher, de que a contração, os desconfortos, as dores estão muito intensas e ela manifesta o desejo de uma analgesia, isso pode ser disponibilizado. Ah, mas se eu fizer uma analgesia, eu posso dizer que eu tive um parto humanizado? Será que não vão entender que eu fui fraca, que eu fui mole? Cara, a experiência é sua. Ninguém está ali para tomar o seu lugar ou para fazer melhor, porque não vai conseguir. Então, é importante que nós possamos utilizar os recursos da medicina, de avanço, de modernidade, para quê? Para propiciar essa experiência. Porque, senão, do contrário, seria o mesmo parto medonho. Ah, mas foi normal, foi natural, então foi a melhor experiência? Não sei. Depende. O que era a demanda da mulher? O que ela estava procurando, né? Então, entender isso é importante. Outro aspecto importante para quem pensa no parto normal, para estar grávida, pensar na segurança do parto. Quer dizer, muita gente imagina que marcar uma cesárea seja realmente a maneira mais segura para o bebê chegar ao mundo. Muita gente imagina que tanto faz se for normal, cesárea, mas nesse momento que todo mundo vive correndo, tudo na base da planilha, tudo é projetado para tal dia, tal hora, eu vou querer saber que dia vai nascer meu bebê, porque senão não vou resistir, não vou aguentar de ansiedade e tudo mais. Quer dizer, isso realmente é complicado. Talvez a gravidez tenha vindo para contribuir para a sua vida, para abrir mão um pouquinho e aprender a trabalhar com essa demanda que gera ansiedade. Então, o trabalho de parto, a gente, em condições normais, perguntar qual é a via mais segura, é parto normal. Se estiver tudo ok, a melhor maneira de chegar é parto normal, né? Mas poxa vida, mas eu não vou querer parto normal. Então, como é que fica a minha situação? Isso tem legislação, tem conversa de pré-natal, tem momento dela definir isso. E claro, essa mulher que não vai querer passar por essa experiência, ela vai ser respeitada do mesmo jeito. Mas eu não posso deixar de informar que existem diferenças importantes para a mulher e para o bebê. E que diferenças são essas? Quer dizer, importa para quem? Né? Se a gente pensar em alguns aspectos básicos envolvidos num trabalho de parto, por exemplo, se a gente pensar na questão hormonal, simplesmente, né, e de maturidade pulmonar, ou seja, o bebê estando maduro, ele produz substâncias ali no pulmão que vão ser eliminadas e vão passar para a parte materna, para que essa mulher depois produza a ocitocina, que vai desencadear o trabalho de parto. Além de alguns hormônios de endorfinas, que diminuem o desconforto, né? Esses aspectos vão caracterizar, vão propiciar uma condição desse útero começar a contrair, contrai e relaxa, né? Então não é um trator em cima de um pé que tem um peso e que vai ficar até nascer, não. Ele vem o desconforto, passa. Quer dizer, essa pessoa, nesse caminho, tendo um suporte, tendo o acompanhamento, digamos, da equipe, do grupo, da assistência, ela vai conseguir evoluir nesse trabalho de parto até esse movimento de parir. Mas veja, se entrou em trabalho de parto de maneira espontânea, sem nenhuma patologia, no tempo, a chance desse bebê, ao nascer, ir para casa com a mãe é bastante grande. Olha, o caminho que o bebê vai fazer do útero, a dilatação do colo, atravessando o canal vaginal, até nascer, até chegar,
Esse caminho é um caminho estreito, vai ser importante também, porque vai comprimir o tórax, vai permitir a saída das secreções, assim que ele, o desprendimento do cefálico, assim que sai a cabeça, vai sair bastante secreção, isso vai ajudar na questão respiratória inicial. Ao atravessar esse caminho, vai ter contato com bactérias, né? Bactérias não significa vai ficar doente porque atravessou um canal que tinha bactérias. Não. Vai atravessar um canal que tem bactérias, que nós podemos dizer que são bactérias a favor desse bebê, que vai colonizar esse bebê. Isso vai ajudá-lo a enfrentar os primeiros desafios, vai ajudar a enfrentar e a desenvolver a questão do sistema imunológico, vai ter menos doenças infecciosas de saída, né? Então, é importante que passe por esse canal, que colonize, que essas bactérias do canal vaginal passe também para o bebê. É uma outra vantagem. Agora, imagina, no momento do parto, essa mulher, ao invés de ela ficar deitada, com a perna para cima, a gente tem estimulado que ela andasse, caminhasse, agachasse, e quando ela quiser entregar esse bebê para o mundo, que ela adote a posição que ela achar bom para ela. O corpo dela está pedindo. Veja, muito provavelmente ela vai ficar numa posição agachada, apoiada numa banqueta de 4 apoios, enfim. Quando sai, depende desse bebê, veja, muitas vezes ela já passou por um período de esforço grande, né? E quando esse bebê sai, uma outra característica que é muito difundida na questão do parto humanizado, porque a tendência, o bebê nasceu, o bebê está vigoroso, a gente vai entregar esse bebê para quem? Para colocar no berçário? Não, essa hora esse bebê a gente vai entregar para a mãe. Acabou de trabalhar, que entregou o bebê ao mundo e é lícito que ela receba de volta esse bebê. E é mantendo ainda ligado ao cordão, entrega esse bebê para a mãe, né? Nesse momento, continua geralmente a pulsação do cordão, continua levando sangue para o bebê, leva alguns hormônios, principalmente a ocitocina. Esses hormônios, juntamente com o sangue, também tem um papel importante para a criança. Né? Vai diminuir a chance de ter anemia nesse primeiro momento. Né? E esses hormônios, a ocitocina, que é dita o hormônio do amor, é o hormônio que vai facilitar a questão do vínculo. No momento que esse bebê e essa mãe se entreolham, um olha para o olho do outro, e numa assistência de parto, quem observa esse momento se emociona, é como se estivesse ligando a tecla do on do computador, entre a mãe e esse bebê. O tal do imprint. É um momento rápido, onde muitas informações estão sendo passadas ali para esse bebê, essa mãe. É um vínculo a vida inteira, propiciado por uma experiência dessas. E só depois que pulsar corda, que parar de pulsar, geralmente a gente convida o pai ou quem está acompanhando para fazer a cortar esse cordão, né? Esse bebê realmente ir direto para o colo da mãe, ficar com ela, aí sim vai sair depois placenta, enfim. Então veja, uma experiência que a natureza, digamos, preparou a questão de engravidar, de desenvolvimento desse bebê, de todas as modificações que a gente vai observar durante a gravidez, até o momento onde desencadear esse trabalho de parto. E veja, é trabalho de parto, não é só assim, não é o spa, não, é trabalhar mesmo. Quer dizer, vai precisar ter força, vai precisar se jogar, precisa ter confiança para fazer esse trabalho, para que esta experiência seja uma experiência que, ao final, a mulher possa, de maneira orgulhosa, saber que fez a parte que lhe cabia e fez bem a parte que lhe cabia. Né? Então, trazer esse tema, trazer a questão da discussão do parto humanizado, é, sobretudo, afirmar para o casal, para a mulher, que ela não vai ser jogada num abismo onde ela não vai ter nenhum controle no sentido de saber o que ela está fazendo, onde vai nascer, de que maneira vai
né, do que ela aceita, do que ela topa, né? Saber que existe um plano de parto, tem que ser discutido quando? No pré-natal, né? Enquanto não está com contração, não está no medo disso, não está nenhuma instituição que não respeita o que ela imaginava, não está sendo atendida por alguém que não tem nenhum compromisso com a história dela e desse bebê. Então, o pré-natal é um momento onde o plano de parto, por exemplo, é estimulado, que seja desenvolvido, que seja construído, né, com a equipe de assistência e esse casal grávido, essa mulher grávida, né? Então, o tema parto humanizado, ele remete a milhares de indagações e eu vou dar uma verificada em termos de perguntas, né? Até porque aqui, hoje, nós temos a dona Jaqueline, hoje aqui, me assessorando com as dúvidas. Liga lá, Jaque. Doutor, a Angélica te disse um oi. Angélica, salve, Angélica. Materna Slingar está planejando o segundo bebê para nascer com o seu auxílio. Materna Slingar. Materna Slingar significa Aline, né? Ixi, Maria, falei ali. A Daniel Ferreira disse que como é esclarecedor as suas lives. Obrigado, Dani. O Daniel falou que é super claro, realmente, essas lives. Maternares Slingar falou que o senhor é um ser iluminado, parabéns. Que ser iluminado. E essa outra aí, de soro? Por que põe soro no pato? Por que põe soro no pato? Eu não sei quem pôs soro, não fui eu que pus, né? Que ver quem está querendo pôr soro. O que significa essa coisa do soro para quem já ganhou bebê? Realmente existia uma cultura, ainda existe, e às vezes entrou uma ligação recusada. Quem internava, às vezes já ganhava esse soro. Por que põe? Na verdade, não há a necessidade de colocar o soro, se eu estiver entendendo como ocitocina, não sei se é essa a dúvida. A ocitocina, ela é um hormônio produzido a priori pela mulher. A mulher produz ocitocina, os mamíferos produzem ocitocina, que é a ocitocina endógena, que é do próprio organismo, e também foi desenvolvida uma ocitocina sintética, né, que tem uma ação no trabalho de parto, aumentando contração, muitas vezes fazendo com que essas contrações fiquem mais doloridas, às vezes fiquem mais frequentes e tudo mais, né? Por quê? Porque a ocitocina natural, ela é produzida numa quantidade de maneira como se ela pulsasse, fosse um pulso. Produz um pouco, esse útero contrai, depois relaxa, né? Então essa contração, esse relaxamento, a cada contração, ela pode caminhar para pequenas dilatação, quer dizer, os cômodos vai dilatar. Quando a pessoa mal interna, se ela está em trabalho de parto efetivo, ou seja, esse útero já está contraindo de maneira regular, de fato, não há necessidade de pensar em ocitocina para acelerar esse parto. Não há essa recomendação em termos da Organização Mundial de Saúde, em termos dos protocolos e da melhor prática. Não precisa colocar soro para acelerar a parto, viu? Então, a prática ainda é muito comum, mas não deveria, né? Como a gente está tratando, por exemplo, da questão de parto humanizado, uma das características é essa, é respeitar o tempo das coisas. Tentar ver que o trabalho de parto tem um período para começar, um caminho a percorrer, depois, num dado momento, vai nascer. Então, o soro, como regra, não precisa mesmo, não. Não deveria. Não deveria. Deia tem uma dúvida. Doutor, tenho 37 anos e vou ser mamãe pela primeira vez. Você me aconselha o parto humanizado? A Deia. Olha, a Deia, sim. Eu diria que, sem dúvida. E aí eu tenho que dizer, isso é um conflito de interesse, viu? A assistência, eu acho que é uma assistência respeitosa, toda mulher grávida tem que ter, né? E se você entender a questão do humanizado
tirando esse viés de alternativo, aí eu diria que você tem que procurar mesmo essa assistência humanizada, que vai significar uma assistência onde haverá o respeito a todo o caminho que você vai estar percorrendo e só será feitos procedimentos, feito coisas ditos médicas, quando precisar efetivamente. Se a evolução está sendo fisiológica, ou seja, normal, natural, o esperado, não há necessidade de fazer nada. Se nesse caminho precisar de qualquer intervenção, com base em uma medicina baseada em evidência, óbvio, a gente vai usar. Então, o medo, muitas vezes, de a pessoa, vou para o humanizado, nossa, e se eu precisar de uma cesárea? Até brinco, uma cesárea, no final de uma experiência de gestação, de trabalho de parto, onde há uma real indicação, e talvez esse seja o medo de muitas pessoas, tem que ter uma real indicação. Ou seja, durante esse período, fica claro que, se você persistir na tentativa da via baixa, do canal vaginal, você pode ter o neném numa condição muito desfavorável, ou muitas vezes até a mãe. Se você respeitar isso, sem dúvida, eu te aconselho, sugiro a identificar, não sei onde você mora, mas na sua cidade, conversar isso com o seu médico, entender um pouquinho o que ele imagina e o que ele pratica como a obstetrícia, né, para que você vá para o parto de maneira esclarecida e segura para passar por essa experiência. A Crislane, ela é enfermeira, sou enfermeira obstetra e trabalho no SAMU de Jales, São Paulo. Minha experiência atual de parto é na ambulância do SAMU, na residência. O que você diria sobre conduzir parto pélvico? Eu diria que, se pensar só parto, você já tem um desafio bastante interessante, né? Se você vai transportar, se você tiver diagnóstico de que esse bebê já está pélvico, não é aconselhável ir na ambulância. E se essa pessoa, e de maneira geral, de pensar parto, e se um grande grupo está nascendo em casa, sem assistência, ou na ambulância, é um bom sinal para rever as estratégias de saúde pública, talvez não seja só da sua cidade, mas de várias localidades nesse país, né? Porque o parto, ele precisa ser uma experiência onde a mulher protagoniza, mas há que se ter a assistência dele, né? O parto pélvico é uma apresentação, digamos, diferenciada, diferente, mais rara, porque a maioria dos bebês, no final da gestação, está de cabeça para baixo, que é o chamado cefálico. 95% estão cefálicos. Sobram 5% aí que o bebê está ou atravessado. Requer uma assistência especial. O parto pélvico não é para principiantes, nesse sentido de negligenciar, achar que tudo bem, tanto faz, é a mesma coisa. Existe uma condição especial a esse fim. Tem que ter treinamento, tem que conhecer realmente e estar amparado com outros recursos para, de fato, estimular e dizer, pode vir que é comigo. A Aniele Ramos 92 perguntou: a ocitocina é colocada em qualquer momento do trabalho de parto ou só na fase exclusiva? A ocitocina, na verdade, ela pode não ser colocada, a sintética, né, do soro, ela pode não ser colocada em nenhum momento até o bebê nascer. Então, ela pode entrar em trabalho de parto, o próprio corpo ter produzido essa ocitocina que vai ter o efeito de contrair e dilatar, e essa mesma ocitocina levar à expulsão do bebê. O que tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde é que, com o intuito de evitar hemorragia pós-parto, uma vez havendo o desprendimento desse bebê, a saída desse bebê, seja feito a ocitocina às mulheres, especialmente quando você não tem a condição de um acompanhamento 1 a 1, ali, tipo de perto. Então, há uma recomendação de nasceu, de se fazer ocitocina, seja intramuscular, no próprio soro endovenoso. Ok? A Cristiane C. Souza perguntou: doutor, se durante o trabalho de parto
O médico plantonista informar que não tenho dilatação e devo fazer cesárea, mesmo tendo me preparado. Realmente não tinha mais chance de dilatar? É uma informação um pouco difícil da gente estar dizendo, olha, de fato não tinha mais o que dilatar. Mas imaginando que você esteja num ambiente onde o profissional, de fato, está, digamos, já viu o teu plano de parto, conhece o teu desejo, está fazendo esse acompanhamento de perto, se estiver em trabalho de parto, ou seja, tem que ter contração para dilatar. Sem contração realmente não vai dilatar. Imaginando que tem contração, né, você vai perceber que se isso leva a desconforto, se é regular, quanto tempo ficou, né? Então, de fato, existe uma coisa chamada de distócia cervical, né, que é esse colo não dilatar efetivamente. É uma questão muito rara, né? O mais comum é a pessoa ter pouco tempo para observar essa questão da contração e da dilatação. Lembrando que um trabalho de parto, desde o período que ela começa a dar os primeiros sinais, opa, tô vendo Lumena Guimarães aqui, hein? Salve, Lumena Guimarães. Lumena Guimarães é a dona da casa, lá da pensão, viu? É minha esposa, Lumena. Aliás, vou contar para ela. Na outra live, a Beatriz, a minha filha, falou: quero ir num parto, não sei o quê, aqui, ao vivo. É, a menina danada. Hoje, ela foi para um local comigo, uma paciente internou, estava em trabalho de parto, uma paciente em trabalho de parto, enfim, ela foi comigo para o hospital, para a maternidade. E foi, eu diria, uma experiência muito legal, né? Ela foi, eu pedi, obviamente, para o casal, se autorizava, enfim. Ela ficou olhando meio de longe, foi ficando mais de perto, e chegou uma hora que eu fiquei até preocupado. Se ela ia falar, deixa eu pegar o bebê agora, né? Bia, beijo, você foi bonitona lá, hein? Estreou na maternidade. Ok, Bia, A, legal. a Cristiane C. Souza. Eu preciso de um curso para me atualizar sobre atendimento em urgências obstetrícias. O doutor me indica ou teria como me ajudar? Ela é da área de saúde. Imagino que ela seja enfermeira, médica. Enfermeira. Ah, ok, Cristiane. E sim, a sua preocupação é muito pertinente, é muito interessante. Nós, da Parto Sem Medo, eu tenho falado isso para algumas pacientes, digamos, olha, eu já recebi muitos bebês nesse mundo, estou satisfeito, estou feliz com os bebês que a gente recebeu. A minha demanda hoje, principal, inclusive, é poder compartilhar um pouco dessa nossa caminhada com colegas da área de saúde, médicos, enfermeiros, né? Fazer com que a experiência do partejá seja algo comum para as pessoas que atendem gestantes. Então, nós, na Parto Sem Medo, fica uma sugestão, depois entra lá no nosso site, nós oferecemos cursos para obstetras, para médicos, para enfermeiros, abordam vários aspectos, né, seja na questão da assistência ao trabalho de parto, seja nas intercorrências, nas complicações advindas de uma assistência de parto. Nos anima muito cada grupo que vem para o treinamento, a maneira que chega no início, quando está retornando para os seus ambientes de trabalho, é sempre muito gratificante. Nós acreditamos, inclusive, que a questão do parto, que tem esses subtítulos do humanizado, do respeitoso, do adequado, se os profissionais, de fato, se colocarem para assistência de maneira a respeitar a experiência para a mulher, vai ter um momento que a gente não precisa dar o subnome do parto. A gente vai falar simplesmente que a mulher pariu, ela teve seu filho, ela teve um parto, né? Sem precisar discriminar, uma questão extremamente especial de fulano, de ciclano. Não, que a obstetrícia, de novo, possa ser a mulher e para a mulher, para esse bebê. Menos bisturi e mais afeto. Acho que é por aí. A Aniele Ramos, ela perguntou: quanto tempo se espera para que aconteça um parto normal?
quantas horas para desistir e fazer uma cesárea? Essa não vem esse catálogo, viu? Não vem. O que a gente sugere é aguardar, entrar em trabalho de parto, né? Se o período vai de 40, 41 semanas, a maioria vai entrar em trabalho de parto, né? E, uma vez em trabalho de parto, fazer o acompanhamento. O trabalho de parto tem que ser uma situação com assistência, né? Que é, a pessoa tem que estar avaliando as condições maternas e as condições do bebê. Quer dizer, batimento fetal, frequência, né? Se tem hemorragia, não tem hemorragia, a mulher está rígida, está forte, está topando. Tá. Quer dizer, isso a gente sugere não levar o relógio para dentro do centro cirúrgico para este fim. Por quê? Em estando evoluindo tudo bem, a maioria das mulheres vão dar à luz 12, 18 horas depois do início do trabalho de parto. Né? Então, talvez, num pré-natal, seja importante entender que existem uns tais chamados de pródromos, que são os sinais de que está chegando a hora, mas ali ainda não é o trabalho de parto. Você não acione já o relógio e fala, nossa, começou. Agora, daqui a 12, já tem 12, 24, 48. Óbvio, tem situações de trabalho de parto muito arrastados, e esta é uma experiência que tem que ser acompanhada de perto, porque tem que ter a garantia que a mãe esteja bem, que o bebê esteja bem. Então, não é interessante entrar já achando que vão ser 6 horas, não, vou ter que te operar. Não, vamos olhar, se tiver tudo ok, a gente acompanha. E não vai passar um aniversário lá, não, vai não ter. A Crislaine Assis Pais perguntou: doutor, você acha importante o trabalho da enfermeira obstetra em consultórios particulares, junto com o médico no pré-natal, em relação às orientações à gestante, puerpéria e à família? Uhum. Acho importante. Talvez o Brasil precise passar por uma reformulação do modelo de assistência, né, que seja uma situação multiprofissional. Realmente, se a gente pensar a quantidade de mulheres grávidas desse país, não dá para você definir que só um indivíduo pode cuidar dessa gestante. É interessante, sim, você pensar em multiprofissional. E aí, não só a enfermeira, mas também a enfermeira, né, mas você ter uma orientação, por exemplo, um grupo onde há uma atuação de doulas, por exemplo, que ninguém comentou aí, por hora, mas que tenha doulas, que tenha nutricionistas, que tenha um fisioterapeuta, em algumas situações psicólogas, né? Entendendo que, de fato, existe uma demanda de uma assistência integral, existe uma série de fatores que vão, muitas vezes, situações que vão desencadear durante a gestação. E talvez nesse período seja a oportunidade da gente fazer a nossa contribuição. Então, multiprofissional realmente agrega e eu acho que nós vamos caminhar para isso. Nossa atuação, sem medo, nós pensamos em multiprofissional. Obviamente, nós temos a clareza do papel de cada um. Não é uma terra de ninguém, não é um lugar que as pessoas chegam lá e falam, nossa, cada um vai fazer alguma coisa, já que é multiprofissional. Não, nós temos papéis, né? Nós somos todos formados, todo mundo fez faculdade, todo mundo tem compromisso e responsabilidade. Então, uma vez isso definido, eu acho que tem que ser multiprofissional, sim. O Alan Vieira está nos cumprimentando. Boa noite, doutor. Você espera. Salve, Alan! Infinitamente grato a vocês. Equipe sensacional. Obrigado, Alan. Um abraço para toda a família. Obrigado. Obrigadão. A gente tem aqui a Nath, doutor Alberto, doutora Lumena, abençoados. Muita saúde, sucesso para vocês. Obrigado, Nath. Legal. A Legal. Lumena Guimarães, como se prepara para um parto? Lumena Guimarães não vale, né? Esse é conflito de interesse, né, dona Lumena Guimarães? Mas eu diria que no final da gestação, se a mulher tiver como esta que nós assistimos hoje, a nossa filha Beatriz, uma mulher que encarou o trabalho de parto com tranquilidade, respirando, concentrada no trabalho dela, né? Entendendo que as pessoas no entorno estavam ajudá-la nessa empreitada. Ali eu acho que o trabalho foi bem feito, né? Quer dizer, a ideia do parto é o coroamento da experiência de ter estado grávida, de estar grávida, do desenvolvimento desse bebê. No final, a mulher estiver com a segurança, com a confiança de que
de fato, ela vai dar conta, isso faz sentido a ela, ótimo. Fizemos, acho que, o melhor trabalho. A Dani Ferreira perguntou, doutor, tem uma idade limite para a mulher ter parto normal? Não, Dani, não tem limite para ter parto normal, não. A gente tem observado atualmente a mulher retardando um pouco a questão do momento de engravidar. Obviamente, na medida em que ela vai lá 40, 40 e poucos, a própria questão clínica, muitas vezes ela tem mais tempo de desenvolver a questão de tireoide, alteração de pressão, de diabetes. E, clinicamente, na medida que o tempo passa, nós somos candidatos a ter algumas alterações. Então, isso pode culminar e aparecer muito mais na gestação. Mas se você perguntar a uma mulher que tem 46 anos, que já teve uma cesárea há 10 anos, pode ter um parto normal? Pode. Eu diria que nós temos isso. Se alguém olhar lá no livro do Parto Sem Medo, um depoimento de uma moça, que ela foi muito generosa, em falar, olha, eu quebrei a banca do Parto Sem Medo, porque eu já era velha, tinha cesárea, e ela disse, eu não tive um parto normal, eu tive um parto natural. Ela foi lá, entrou em trabalho e pariu, sem precisar de analgesia, sem precisar de corte, não precisar de empurrar, não precisa de nada. Então, pode sim. Acalma. A Marília perguntou, doutor, você poderia explicar melhor sobre a expulsão da placenta? Ah, sim, sim. A placenta, acho até que eu tenho alguma daquelas bonequinhas aqui, não sei, acho que não, né? Talvez não. O útero, a gente imagina o útero como uma pera gigante de ponta cabeça, né? Cavado, que lá dentro tem a placenta, tem a bolsa, fazendo essa região periférica interna ali do útero. Da placenta sai o cordão, está grudado no bebê. Né? E ali dentro tem o líquido amniótico. Okay. Lembrando que no trabalho de parto, o útero, que é um músculo, ele contrai, né? Isso vai fazendo com que esse bebê vai descendo e tal. Quando o bebê sai desse contexto, essa musculatura forte, o que acontece? Ele vai contrair também. Né? E o que faz essa placenta soltar? É a contração do útero. Junto e diferente da contração. A placenta vai ter, o do movimento da placenta, como se o útero contrai um tantão, a placenta diminui um pouquinho. Então, acaba rompendo as ligações entre o útero e a placenta. Então, por um primeiro momento, depois do parto, esse útero contraindo vai fazer com que a placenta descole dentro do útero, ela fica ali por mais um momento, e depois, aos poucos, com a própria contração uterina, ele vai expulsando essa placenta, que vai passar pelo canal de parto também, e quem teve parto normal, sem analgesia e tudo mais, no geral, ela percebe essa saída, quase como fala, poxa, achei que tivesse acabado o parto, não acabou ainda não. De fato, ainda faltava o parto, digamos, da placenta, a saída da placenta. No geral, uma meia hora depois do parto, a placenta já descolou e já saiu, já foi eliminada. Né? Uma coisa que é chamada o parto de Lótus. Eu não sei se alguma de vocês já ouviu falar do parto de Lótus, mas o bebê nasce, ninguém corta o cordão, espera sair a placenta, essa placenta fica grudada no cordão e no bebê. E eles levam para casa, um tratamento especial para ela não estragar e tudo mais, mas ela saindo, fica grudada, não tem nenhum problema, digamos assim, nesse sentido. Não sei se ficou claro essa coisa. No Parto Sem Medo, de novo, no Instagram tem um vídeo, a gente mostra uma placenta, que foi bem legal. No pós-parto, tem uma lá que a gente mostra a bolsa e a placenta em si, o cordão, de onde que foi um vídeo que fez muito sucesso. Boa, dá uma olhada lá no Instagram do Parto Sem Medo, tá bom? A Cristiane C. Souza. Doutor, como saber que o bebê está bem durante um trabalho de parto? Como devem estar os batimentos cardíacos do bebê? Cristiane, essa é uma excelente pergunta. Aliás, eu já vi aqui, tem gente já olhando o tempo. Tá bom, não vou demorar muito, tá? Mas olha,
essa pergunta ela é tão importante porque tira aquela sensação de um pulo no escuro, sabe? No abismo. O parto, a gente tem que entender que é uma experiência onde está sendo assistido, a gente está verificando como que está esse bebê e a mãe. E como que a gente verifica em que condições está o bebê? É através dos batimentos cardíacos fetais, né? Esses batimentos, eles traduzem as condições em que o bebê se encontra. No primeiro momento, elas podem, por exemplo, aumentar muito os batimentos. E alguém entender e imaginar que, nossa, como está batendo. Bem acelerado, então está ótimo. Não necessariamente. Existem situações em que esse acelerado de batimento, essa taquicardia, pode já sinalizar uma atenção especial, porque a reserva de oxigênio do bebê está começando a ficar comprometida. Então, às vezes, e daí a importância da equipe deixar muito claro para a mulher que está em trabalho de parto, que esse bebê está sendo vigiado o tempo inteiro. Ela não pode ter a insegurança, no meio de uma contração, começar a falar, escuta, mas o meu bebê vai bem? Será que o bebê está bem? Não, ela está bem. A gente acompanha os batimentos durante todo o trabalho de parto. Não precisa ficar com a cardiotocografia, aquele aparelho, aquela cinta que fica escutando o bebê, de maneira contínua, direto, amarrado na cintura, que a mulher não pode andar, caminhar, fica carregando aquelas coisas amarradas. Não, você pode verificar batimentos e não ter que imobilizar a mulher. A gente pode auscultar essa mulher, esse bebê, o tempo todo, em um período adequado para isso. Quem é da assistência precisa respeitar a noção do histórico do nascimento do bebê. Agora a gente vai para as duas últimas perguntas da noite. Eliane Ramos, 92, estou de 35 semanas de gestação. Caminhar realmente ajuda para um parto normal? O que posso fazer agora para me ajudar na hora? Olha, há 35 semanas, diria que está chegando lá, né? O estar chegando lá não significa que já esteja nascendo, né? Mas olha, você entender e conhecer um pouco do teu corpo é interessante. O papel, muitas vezes, nesta fase, da fisioterapia, né, para esse conhecimento da dinâmica, digamos, que vai acontecer em termos de períneo, é interessante. Você está bem alinhada em termos de que local é esse que você vai dar à luz, que equipe você vai contar, né? A discussão lá do plano de parto, eu acho muito importante que a instituição que você esteja pleiteando ou imaginando que vai dar à luz esteja alinhado com isso que nós estamos conversando aqui. Em São Paulo, hoje, tem uma instituição privada que se colocou como um local para que se tenha partos assistidos de maneira respeitosa. E é muito interessante, com esse trabalho que está sendo feito lá, em parceria com a Parto Sem Medo, como os colegas estão se imbuindo da melhor assistência, como estão envolvendo, e como, de fato, percebe que não é necessariamente o bisturi que vai resolver a situação. Muitas vezes é um apoio, um cuidado que pode fazer essa diferença na assistência, seja contando com anestesista, seja contar com a neonatologia, né, a enfermeira, enfim, o papel da doula e apoiar isso, o respeito pelo papel de cada um. Então, em 35 significa, opa, está chegando. Tá bom? Crislane está perguntando, doutor, qual medicação é indicada no caso de durante a eclâmpsia? Na verdade, a eclâmpsia é uma convulsão de quem a pressão estava alta e tudo mais. Mas não dá para dar a receita aqui, não. Se você tiver eclâmpsia, pré-eclâmpsia e tal, você precisa estar realmente sendo assistido. Se você estiver assistida adequadamente, fique tranquila, farão a medicação adequada. Geralmente é na veia e tudo mais, mas existem protocolos muito definidos para quando a pressão está alta. Tá bom? Bonitinha, bonitinhos, meus queridos, muito obrigado pela paciência, obrigado de ter prestigiado mais uma vez esses milhares de corações subindo aqui. Como eu sou não sou vaidoso nada, né? Fico aqui com o meu batendo forte também.
E olha, eu estou começando a gostar desse negócio aí. Acho que daqui a 15 dias eu vou estar aqui de novo. Bom, agora aproveita, vai lá. Quero ver inscrição no YouTube, bom? E sininho. Vamos começar a mexer mais esse caldo aqui, porque está ficando bom. Um beijão para todos vocês. Bom, até breve.